querer pensar no quê? Primeiro, você está numa tendência de alta. O que que você vai procurar primeiro? Uma divergência para entrar na tendência. Então o mercado está vindo lá de cima, bate num ponto, respira, volta nesse mesmo ponto. Quem é esse ponto? Uma MAP. Maravilha. Então ele veio lá da Casa do Chapéu, chegou no ponto. Beleza. Esse FPLM, por exemplo, estava na 3,5 de baixo. Só um exemplo, tá, galera? Aí ele respirou, foi lá em cima, ou só foi ali, é independente, e voltou neste mesmo ponto. Quando ele volta neste mesmo ponto, onde está o FPLM? Na zero. Opa! Eu tenho então o quê? O mesmo ponto com mais fluxo comprador. Ou, aí é ângulo de onde você está olhando, menos fluxo vendedor. Olha que maravilha! Então você tem o que comparar com o que no mesmo ponto. Extraordinário isso. Vamos pensar aqui ao contrário. Vamos imaginar que você está numa tendência de baixa. Maravilha, você está numa tendência de baixa. Lindo. O que você vai fazer aqui? Você vai primeiro pensar em entrar na tendência. Ok? Então, o mercado ele veio de algum lugar. Não, pera. Volta, tira isso daqui rapidinho, obrigada. Ele veio de algum lugar, respirou, voltou nesse mesmo lugar. Onde é esse lugar? A MAP. Aonde você consegue comparar alguma coisa com outra coisa. Esse alguma coisa com outra coisa é fluxo, é FPLM. Beleza. Então, se ele estava vindo de algum lugar, chegou num ponto, brecou, fez um topinho, tá voltando a descer, anota esse topinho. Fala, opa, a hora que voltar ali naquela map, se voltar naquela map, eu quero olhar como é que o mercado vai chegar lá. Quero analisar se dá para fazer alguma coisa. Maravilha. Este topo, a gente vai procurar FPLM. Caramba, FPLM na 12. Fizeram força, mesmo numa tendência de baixa, fizeram uma força. Legal. O mercado, então, respira, volta lá. A hora que ele volta lá, o FPLM tá na zero. Opa, o FPLM tá na zero. Caramba, dá 12 para zero. Eita! Aí, de novo, a gente vai entrar no opa, opa, opa aqui. Porque o conservador vai estar olhando uma coisa não, ele vai estar olhando um momento diferente do arrojado. Porque o arrojado, a hora que ele tá vendo o mercado indo naquela direção, ele já tá aqui, ó, batendo palminha. Falando, eita, opa, 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 delícia. Tem uma divergência em formação aqui. Ele vai lá e apregoa. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que não pode acontecer. O conservador, ele vai aguardar o mercado chegar aqui, defender o ponto, vai ficar lá para ele entrar. Maravilha. Isso aqui a gente está falando a favor da tendência. Olha que extraordinário. A gente estava vindo lá de um extremo, uma violada em S5, o mercado respirou até S2, voltou até S3. Ele não levou mais a S3. Respirou até The Wall, violando a S2, voltou lá na S3. Olha a diferença. Olha para o FPLM. Olha a diferença que você tem desse toque ali na S3, FPLM aqui, ó, 3,5 de baixo. Para esse toque, esse segundo toque aqui na S3, FPLM na 7. Beleza. O mercado respirou, voltou lá na mesma S3. O FPLM estava de 3,5 para 0. Este segundo toque, o FPLM estava na 7. Este terceiro toque, o FPLM estava aqui, ó, vindo para 0. O que você tem aqui, galera? Então, assim, ó, são momentos diferentes, ó. E por que eu trouxe isso aqui? Você tem 3 toques na mesma map. E cada um desses toques na map que o mercado fez, foi lá e fez pim, tocou ali e opa, tô voltando. Você tem um nível que o fluxo fez, que o mercado fez em cima daquela map. Então, este primeiro toque, o FPLM estava lá na 3,5 de baixo. Ok, guarda a informação. Segura a informação aí. Beleza. Respirou, voltou. Então, a gente estava na 3,5, primeiro toque. Agora a gente vai utilizar a base de comparação. Este segundo toque, o FPLM estava na 7. Se você está pensando em fazer uma venda contra a tendência, isso aqui não é divergência. Por quê? Porque em nível de FPLM,
você tem muito mais fluxo neste segundo toque na S3 do que no primeiro, porque o primeiro estava na 3,5 de baixo. Esse segundo toque estava na 7 de cima. Maravilha. Então, agora o que você vai fazer? Você vai guardar essa informação. Opa, último toque na S3, FPLM estava na 7. Se ele voltar lá, eu vou analisar como ele vai chegar lá. Maravilha. Respirou, voltou. Terceiro toque na map. Qual minha última base de comparação? Porque é sempre o último toque naquela map. Opa, o segundo toque a gente estava na 7. O terceiro toque a gente está na 3,5 vindo para 0. Interessante. De novo, o perfil arrojado aqui já tá batendo palminha, já tá opa, 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 olha a divergência se formando aí, minha gente. Perfil conservador, o trader de perfil mais conservador tá, interessante, tá formando uma divergência ali. Vou aguardar confirmar e depois eu faço minha entrada. É isso, galera, tá? Só deixa eu ver o Beto aqui no chat. Sei que não é recomendado comprar na S2, mas houve uma divergência para compra aí na S2, né? S2, vamos ver. Deixa eu marcar de outra cor aqui, Beto. Primeiro toque na S2, FPLM estava na 12. Segundo toque na S2, violando o S2, estava na 7. Isso é uma divergência para compra. É uma divergência para compra. E inclusive o terceiro toque na S2, FPLM estava na 3,5. Então continua a divergência para compra na S2. Mas sim, Beto, não é muito recomendado. Dá para fazer? De novo. Se você tiver consciência do que você está fazendo e você conseguir estopar, caso seja necessário, né, não congelar, você pode fazer divergência onde você quiser, tá? Pode fazer divergência tranquilamente em S1, S2, né? Dependendo do ativo que você estiver operando, dá para fazer uma compra em divergência em S4, dependendo do ativo que você estiver operando. Aos iniciantes, isso não é recomendado, tá? Não é que, por exemplo, você vai comprar uma divergência em S5 no dólar, a chance de dar ruim é de no mínimo 99,9% de chance. Agora, se você for comprar uma divergência em S4 em Nasdaq, ok, beleza? Então, tá, deixa eu ver a Marlene aqui. Nessa divergência na S3 para venda, no terceiro toque, o ideal é vender quando confirma negativo? Não, porque é o teu perfil como operar arrojada. Se você é uma trader conservadora, ou se você é, de repente, como eu, híbrida, né? Que você não tem. Não é que você não sabe, é que tem horas que você tá extremamente confortável com a situação, e aí você entra defendendo ponto. Tem outras horas que você não tá confortável com a situação e você aguarda o mercado defender e entra depois. Eu brinco que isso é um perfil híbrido, né? Você é meio conservadora, meio arrojada, entendeu? Então, de novo, o arrojado defende o ponto. O conservador aguarda o mercado defender o ponto e depois ele vai entrar, tá? E ainda assim, o conservador, existem dois tipos de conservador. Porque o conservador, no naturalzinho ali da palavra, ele vai aguardar então o mercado fazer o primeiro box negativo e vai entrar no segundo. Tem conservador que é extremamente conservador. Ele vai aguardar o quê? Confirmar etapa 2 de venda, que é o FPLM levando lá, ó, 3,5 de baixo, e ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar na abertura do terceiro box negativo. Então, de novo, cada um de vocês, galera, eu tô direcionando a resposta para Marlene, né? Porém, essa resposta é para que cada um de vocês faça uma autoanálise e se reconheça, se conheça como pessoa e se conheça como trader, tá? Maravilha. Então tá. Então, vamos olhar o momento seguinte aqui. De novo, a mesma S3. Lembra, você sempre vai analisar o último toque. O mercado pode ter demorado 5 segundos para voltar lá, ou ele pode ter demorado 3 dias para voltar lá. É sempre o último toque que você vai analisar. Então, beleza. Então, o mercado veio, foi até a S1, tava com o Probeline ligada, melhor ponto de compra, blá, 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 aquela coisa toda que a gente já sabe. Maravilha. Voltou lá na mesma S3. Qual foi o último toque lá na S3? A FPLM estava na 3,5 de cima, vindo para 0. A gente chegou lá na S3 com o FPLM na 7.
Ou seja, neste outro toque aqui, a gente tem mais FPLM, nós temos mais fluxo comprador, porque estava na 3,5 aqui, nesse último toque, e agora a gente está voltando lá na MAP com FPLM maior. Então isso aqui não é uma divergência. Por quê? Porque você tem mais fluxo comprador. Existe a possibilidade do mercado conseguir levar aquele ponto. Então o que você vai fazer ali? Absolutamente nada. Vai tirar sua mãozinha do mouse e segurar a onda. Beleza. O mercado deu uma respiradinha de nada, voltou no mesmo ponto, ainda dando uma violada. Onde está o FPLM? Ainda lá na 7. Você nem deveria estar com a mão no mouse. Maravilha. Ele deu outra respiradinha de nada, voltou ali violando a mesma S3. Ou seja, só nesse quadrantezinho aqui de mercado de negociação, já é o terceiro toque na mesma MAP, na mesma S3, na sua mesma base de comparação. Só que esse terceiro toque, essa terceira vez que o mercado está voltando, aqui o FPLM na 3,5. Opa, opa, opa. Entende? Aí o que acontece? De novo, o perfil do operador. Porque eu tenho um perfil diferente do Felipe, que tem um perfil diferente do Fernão, que tem um perfil diferente do Diogo, que tem um perfil diferente do Neto. Então, um de nós, com o perfil mais arrojado, tá apregoando, tá pendurado lá. Igual a, sei lá, a pera, da pera, igual a laranja no pé. Por quê? Porque é o perfil arrojado. O perfil conservador tá, interessante. Se confirmar, eu vou. Só que é o se confirmar. Então a pessoa aguarda confirmar, analisa o que a ferramenta está mostrando e entra depois. Beleza? É isso. Galera, deixa eu ver a pergunta do Ed aqui. Gil, uma dúvida. Quando o box fecha e o FPLM toca na 0, por exemplo, o próximo box é que confirma a 0. No caso, fechando na mais 3,5? Oi? Pera, Ed, deixa eu ler de novo. Quando o box fecha, então fechou um box, e o FPLM toca a 0. Então, se fechou esse box, abriu o próximo e o FPLM ainda tá tocando a 0, então isso quer me dizer que ele ainda tá na 3,5. Né? Ele não confirmou a 0. Ele só fechou o box. Beleza. O próximo box é que confirma a 0. Isso. No caso, fechando na 3,5. Tá, Ed, tá com o microfone aí? Vou abrir uma exceção aqui pro Ed, porque eu tô viajando na pergunta dele. Eu não entendi de verdade, assim, em que ponto estamos. Ed, se tiver com o microfone aí, eu te libero o áudio, tá? Porque eu não tenho certeza se eu entendi a sua pergunta e não tenho certeza se eu respondi esclarecendo a sua dúvida. Tá, beleza. Então tá, qualquer coisa, mas lá pro final da monitoria, você vem pro áudio e a gente troca uma ideia, tá? Maravilha. Galera, então dando prosseguimento aqui, dando sequência, aí onde estamos? Ainda aqui, dolinha, olha a quantidade de informação que a gente já passou aqui, só num momento de um ativo, tá? Maravilha, galera, então fez o terceiro toque dentro desse quadrante aqui, né? Beleza? E aí o mercado veio rasgando, inverteu tendência, fez o outro extremo. Olha que extraordinário, a gente saiu de uma S3 para uma I3. Aí olha que legal, essa chegada aqui na I3, olha onde estava a FPLM. Então chegou na I3, deu uma respiradinha, voltou na mesma I3. Opa, FPLM. Só que você já tem uma divergência. Galera, aqui foi um erro de seta, né? Porque a chegada aqui foi com a FPLM na 12, né? Mas beleza. Então aqui, primeira chegada FPLM na 12, segunda chegada FPLM na 7. Interessante. De novo, lembra dos perfis, né? Um já tá oba, oba, oba aqui, o outro tá, interessante. Beleza. Respirou, voltou no mesmo lugar, com o FPLM na 3,5. Então, o que a gente tem aqui, galera? Uma escada, e você, né, no caso, o mercado, o fluxo, enfim, está subindo essa escada e não descendo essa escada. Então, você está fazendo um contra-tendência? Sim, você está fazendo um contra-tendência. Por quê? Porque a tendência virou lá em cima. A The Wall cantou até antes, né? Mas, enfim, a tendência, o macro, vamos dizer assim, desse ativo neste momento, virou ali, ó. E aí, o que você está fazendo aqui? Um contra-tendência. Só que você está fazendo um contra-tendência embasado, um contra-tendência seguro. Por quê? Porque justamente o FPLM está te dando toda essa base para fazer comparativos. Então você tem a mesma MAP numa descendente,
que a MEP tá embicada para baixo, né, tá numa diagonal bonita aqui. Só que você tá vendo o fluxo vendedor regredindo. Você tá vendo menos o vendedor colocando mais contrato para empurrar esse preço. Ou seja, se nem o vendedor quer vender mais, quer continuar pesando a mão, o que vai acontecer? 2 coisas. Primeiro, aquele comprador que se lascou lá de cima vai começar a atuar. E a segunda coisa, o próprio vendedor, ele também tem que pôr no bolso, ele tem que realizar, porque enquanto ele não realizar, a posição dele ainda é uma posição vendedora lá de cima e não mexe em absolutamente nada. Ele não desalavanca, ele não faz dinheiro, ele nada. Então ali é onde você começa a perceber, através do próprio FPLM, espera aí, deixa eu tirar essa seta daqui, através do próprio FPLM, que esse fluxo vendedor está regredindo. E o que você faz com essa informação? Você pode fazer absolutamente nada. Fala: "Ju, não estou confortável. Estou assistindo o mercado. Você está errado? Não. Lembra, você não tem obrigação nenhuma de fazer absolutamente nada que não te deixe confortável e seguro. É isso. É só isso, tá? Beleza. Porém, se você está se sentindo confortável com a análise que você está fazendo, tá aí, ó, tá na sua mão. Aqui, o que você pode fazer? Você já leu uma divergência ali. Aí tem dois pontos aqui para serem pensados, para serem analisados. A primeira chegada, deixa eu apagar isso aqui. Primeira chegada 12, segunda chegada 7. Aí você fala: "Nossa, Ju, não tô confortável, tá na 7, tá arrastando na 7 com agressão vendedora". De novo, o perfil. O perfil arrojado tá lendo isso, por quê? Porque ele sabe que um box para baixo, o FPLM faz isso aqui, ó. Ui, volta para 12, arrasta na 12. Perfil arrojado, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer essa compra, deixa eu pôr de amarelo para ficar diferente ali. Ele vai fazer essa compra, sabendo exatamente o que o FPLM não pode mostrar para ele, que é justamente essa pontinha boba aqui para baixo. Aí ele compra aqui, soltou a parcialzinha na frequência ou na map de cima, o médio já tá aqui embaixo, o mercado voltou lá no mesmo ponto. Beleza. Onde tá o FPLM? Na 3,5 de cima. O que não pode acontecer aqui? A pontinha do FPLM para baixo. O que ele vai fazer? Ele tá na compra, ele tá com o médio aqui embaixo, ele vai comprar mais um pouquinho aqui, vai soltar outra parcialzinha aqui, o médio dele já saiu do gráfico. Ai, e surfa, vai na alegria até ali próximo de preço justo. É isso. Galera, de novo, divergência é uma coisa simples. Não problematize, não dificulte, tá? Exatamente isso, Felipe. Oi, Felipe, tudo bem? Boa tarde para você. Deixa eu ver outra coisa aqui. Deixa eu ver o Aderjan. Oi, Aderjan, tudo bem? A divergência com conforto para a entrada está na última batida na I3, coisa linda. Isso mesmo, Aderjan. Deixa eu ver o Beto. Essa primeira seta você considera a chegada do FPLM na 12, mesmo que o box negativo não tenha tocado a MAP? Oxe, Beto, o cabelímetro ali? Caramba, deixa eu ler o Maurício aqui. No caso de um box verde que quase toca uma map, na sequência temos um box vermelho. Maurício, desencana de cor de box, tá? Pera, começa o começo. No caso de um box positivo que quase toca uma map e na sequência temos um box negativo que antes de fechar para baixo deixou um pavio para cima e tocou de fato a respectiva map. Qual leitura o FPLM devo usar como referência para uma possível futura divergência? A do box fechado verde ou a do momento em que o preço tocou a map dentro do box vermelho ainda em construção? Maurício, é sempre a map, tá? Comparativo é map com map. Não é pavio do box, corpo do box, o meio do box, é map com map, tá? Deixa eu ver o Delgado aqui. De uma dica do Feijó que me ajudou muito, como sou conservadora, é deixar o mercado defender e apresentar. Sim, absorção, sim. A gente vai tocar nesse assunto lá na frente, quando a gente começar a estudar a ferramenta Stop ABS, tá, Delgado? Mas isso é extraordinário. Extraordinário mesmo, tá? Deixa eu ver a Michele. Simples não quer dizer simplista. Evolução é fazer o básico com consistência. Isso, exatamente. Exatamente, Michele. Beleza, vamos passar pro próximo aqui. Galera, isso aqui, acho que foi na segunda ou na terça-feira, não sei. O Neto estava com a gente lá na sala do dólar, né? Nesse dia eu estava lá na sala do dólar. E
Para vocês verem, isso aqui simplesmente corrobora, isso aqui simplesmente confirma tudo que já foi dito até agora sobre divergência. A divergência ela acontece todos os dias, em todos os ativos, a todo momento. O que eu fiz aquele dia lá na sala, quando o Neto estava por lá? Eu falei, Neto, aleatório, assim, ó, pá, do nada. Primeiro ativo, bom, né? Não é que vem na sua cabeça, porque eu não quero operar mico, não vou operar oi. Posso zoar o Feijó? Feijó, se estiver por aí, vou te zoar. Não quero operar Magazine Luiza, enfim, no atual momento, né? O que o Neto falou assim pra mim? Ju, PetroRio. O que é isso aqui, ó? Prio 3. O que eu fiz? Normalmente ação, dá pra fazer day trade? Dá. Mas normalmente a maioria de vocês, a ação vai trabalhar o quê? Vai trabalhar um swing trade, um position, algo mais longo, um pouco diferente ali em relação ao day trade. Então o que eu fiz aqui? Fui ali, peguei uns 60 minutos, ó, e peguei o conforto dos 60 minutos. 16R em PetroRio, Prio 3. Tá aí. Olha que extraordinário. De novo, aqui a gente não vai entrar no mérito falando de quem está iniciando, quem ainda está na busca da consistência, porque quem está na busca da consistência ainda não vai vender, não vai comprar divergência em S2 e I2, que são as MAPs amarelas, tá? Porém, fora isso, olha isso aqui, abertura, tá? Abertura, isso aqui, ó, é um boxezinho, caso isso exista, esse termo boxezinho, de gap, de abertura. O mercado abriu nesse levíssimo gap, bateu na S2, range do ativo neste dia, naquele momento. Abertura, FPLM na 12, com agressão compradora. O mercado respirou até MAP 0, na tendência compradora, que tinha acabado de virar. MAP compradora, The Wall compradora. Voltou lá na mesma MAP. Lembra? Sempre você vai comparar o mesmo ponto para entender se você tem mais ou menos fluxo neste direcional naquele ponto. Beleza. Legal. Voltou lá na mesma S2. Lembra? Primeiro toque, FPLM na 12. Segundo toque, FPLM na 3,5. Se isso aqui não é uma divergência, eu não sei o que é uma divergência. Ai, caramba. Beleza. Então tá. Maravilha. Aí, ok, mercado foi, trabalhou, papapá, fechou o dia aqui, ó. Outro gap de abertura, outro gap de alta em Prio 3. O que o mercado fez? Bateu lá na S3, dando uma leve violadinha. Respirou até a 2, voltou na 3. Primeiro toque, FPLM na 12. Segundo toque, o FPM estava saindo da 3,5 apontando para 0. E aí? O que vocês me contam? Como assim, Felipe? Vende até a sogra. Ô, gente, não, olha, vamos parar de vender a família, assim, vamos vender ou comprar bens materiais, não bens do coração, bens da família, essas coisas. Vamos parar de vender pessoas ou comprar pessoas. A gente vai vender a casa, tá, Felipe? A casa. Ô, Vini, deixei passar aqui, desculpa. Você perguntou qual a sua leitura sobre aquela segunda batida em S3. Aqui em Prio ou lá daquele exemplo anterior do dólar? Só pra gente não deixar passar, tá? Isso, Júnior, a gente vende a casa nesse segundo toque aqui, ó, na S3. A casa da sogra. Tá, não vamos entrar nesse mérito, Felipe. Ai, caramba, Felipe, você é demais, te adoro, é sério mesmo. Ai, vocês são demais. Oxe, Ricardo, minha sogra do coração. Muito. Aí mesmo, mas na próxima pernada de alta. Esse outro toque aqui, Vini, é isso? Ah, você vai me mandar sua sogra de presente, Ricardo? Então tá. Pode deixar que a gente amacia a sogra, fica tranquilo. Você deixa em banho-maria assim, ó, uns dias, amacia a sogra que é uma beleza. Tá, então, Vini, galera, só voltando aqui então. A gente viu então essa divergência neste segundo toque aqui. Aí o mercado fez uma puxada até a MAP 0 e voltou lá na S3. Lembra, a gente sempre vai comparar o último toque. Então, qual foi o último toque? O último toque foi esse segundo toque na S3 com o FPLM da 3,5 para 0. Quando voltou lá na mesma S3, o FPLM estava na 12.
Então isso não é divergência, tá, Vini? Não é divergência. Mesmo porque pela EMINA 12 não tem muito como, assim, você querer fazer comparação. Mesmo porque aí aqui a gente tem o quê? Fluxo ascendente na mesma MAP, tá? Então isso não é divergência.